bem? Bom, como vocês viram aí, hoje eu vim responder perguntinhas que vocês me deixaram lá no Instagram. Pedi pra vocês deixarem lá, tem uma ferramenta de perguntas, eu pedi pra vocês deixarem lá. E vocês, muito solícitas, deixaram na hora. Vocês ainda estão deixando, na verdade, faz, sei lá, 3 minutos que eu pedi e já tem uma enxurrada de perguntas aqui. Então, muito obrigada, porque sempre que eu peço pra vocês participarem dos vídeos, vocês participam. Estou falando baixo porque a Lulu está dormindo. Eu acabei de chegar do trabalho, almocei, dei peito pra ela e ela tá dormindo agora. Então, aproveitei pra vir gravar. Quem me acompanha lá no Instagram também já sabe que semana passada foi uma semana super tensa pra mim, na verdade retrasada. Eu fiquei doente, na verdade eu ainda tô com o nariz meio ruim e eu fiquei a semana toda já testada, fui no hospital 2 vezes, desmaiei, tudo pra no final diagnosticar uma sinusite nos seios da face e no maxilar. Enfim, gente, eu estava destruída, eu passei 5 dias com febre. Foi terrível, mas enfim, estou de volta. Ó, a primeira pergunta que apareceu aqui foi da Elisângela Ferreira 0208. Um beijo, Elisângela. E ela perguntou se eu vou fazer festa para as meninas. Gente, assim, eu vou fazer. Eu acho que eu nunca vou deixar passar batido o aniversário das meninas. Mas o que eu já tô percebendo é que a tendência é que cada ano fique uma coisa ainda menorzinha, mais íntima mesmo, entendeu? Então eu tô muito na vibe de fazer festa em casa. Já pensei várias vezes se eu vou fazer ou não vou fazer festa na escola da Rafaela esse ano. Mas eu sempre fico pensando que é bacana, assim, ela ter um momento com os coleguinhas na escola, né? Eu acho que marca a vida dela. Marcou o ano passado, o aniversário que eu fiz lá, então eu acho que seria bem interessante se eu fizesse esse ano também. Então eu acho que vai acabar sendo igual ao ano passado, que eu fiz a festa dela na escola, do tema Frozen, e eu fiz uma festinha em casa com ela de Branca de Neve, né? Que foram 2 temas, assim, que ela queria. Então, como na escola não pode ir a família, né, só os avós e os pais, aí eu fiz o ano passado em casa. Eu achei super bacana porque eu convidei os tios e tal, os primos. Então eu acho que esse ano vai ser igual. Eu já meio que tenho os 2 temas definidos, assim, né, mas eu ainda tô decidindo o que vai ser na escola e o que vai ser aqui em casa. Mas vai ter festa sim pra Rafaela, mas vai ser desse jeito. Uma coisa super simples, ainda mais simples do que o ano passado na escola. E só um bolinho pra gente cantar parabéns em casa mesmo. E da Heloísa, sim, também vai ter uma festinha, mas vai ser super simples, em casa também. Enfim, desse nosso jeito que vocês já conhecem, né? Tudo muito pequeno, muito íntimo, enfim. A Camila Ribeiro RS perguntou como está sendo a adaptação do Rafa com as meninas. Em algum momento teve dificuldades? O mais ideal seria que o Rafael respondesse essa pergunta, né? Porque ele que tá encarando o desafio de ficar com as 2 pelas manhãs. Mas eu vou sugerir que vocês sigam o Rafael lá no Instagram dele, porque todo santo dia ele mostra a rotina dele de manhã aqui em casa com as meninas. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, é o @rafaelguimarães28. Então segue ele lá, porque você vai ter uma noção de como é que tá sendo esse desafio, né, na vida dele. Mas ele tá se saindo super, super bem. Eu estou impressionada, assim, de verdade. Eu sempre soube que o Rafael é um paizão e tal, mas assim, eu estou verdadeiramente impactada. Então passa lá no Instagram dele, que todos os dias ele tá compartilhando com vocês a rotina da manhã com as meninas, Nosso tá? café da manhã, meu e da Rafa, ó. Hoje vai ser frutinhas também com a Rafa. Ela sempre come, né? Eu que não como sempre frutas. Como mais ovo com bacon. Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal. E a gente saiu aqui no cafezinho. A gente vai no parque hoje, né? Soltar pipa. Uhum. Tem alguém aqui que acordou. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O quê? Conta pro papai, como foi sua noite? Hã? É mesmo? Gente, estamos indo embora. E aí, Rafa? Como foi soltar pipa?
Mostra aí o resultado aí da pipa, soltar a pipa. Caiu ali no meio do mato. Pessoal, já chegamos em casa, a Lolo tá dormindo. Rafa, foi bacana soltar a pipa, né? Só que a pipa teve uma hora no final que ficou presa na árvore. Mas eu ia mostrar o prato dessa criança, mas ela tava gritando comigo, sabe? Pra comer, então... Né, filha? Não tinha como esperar, né? E a Rafa? Ó, que delícia, hein? A Raíssa Macanoni Fabri perguntou assim: Rose, você furou a orelha das meninas assim que elas nasceram? E o que você acha sobre? Praticamente. Eu furei a orelha das duas com 3 dias de vida e eu chamei, nas duas situações, uma enfermeira do próprio hospital para vir aqui em casa furar a orelha delas. Então, as duas foram furadas por enfermeiras que fazem o furinho e em casa com 3 dias de vida. O que eu acho disso? Eu gosto. Porque tem muita gente que pensa assim, eu não vou furar e quando ela crescer e tiver entendimento, se ela quiser furar, ela fura. E eu já penso um pouco o contrário disso. Eu penso, enquanto elas forem pequenas, eu vou furar porque eu gosto e o sofrimento é menor, apesar de que furar a orelha dói, assim, né? Mas a adaptação é mais rápida, eles sentem menos, enfim. Então eu vou furar agora enquanto elas são crianças e quando elas crescerem, se elas não quiserem usar brinco, elas não usam, basta parar de usar e a orelha fecha, né? Então eu penso um pouquinho ao contrário disso. Ambas, eu furei a orelha com um brinco de aço cirúrgico, que é o recomendado. Já ouvi muitas vezes falarem que não é bom furar com um brinco de ouro, porque a propensão da criança crescer e ter alergia a outros tipos de metais é maior. Então vira aquela pessoa que só pode usar brinco de ouro, porque senão inflama o furinho. Heloísa, eu furei com brinco de aço cirúrgico, que é o mesmo que ela usa até hoje, eu nunca troquei o brinco da Heloísa. E da Rafaela, eu já troquei várias vezes, a Rafaela vive perdendo o brinco e ela usa qualquer brinco. Assim, bijuteria, que eu compro, sabe aquelas cartelinhas que você compra na Renner, na Riachuelo, sei lá? Eu compro e ela usa aquilo ali tranquilo. E até pelo fato dela perder muito brinco, porque toda vez que ela tira a roupa, tira a camiseta, engancha, aí sai o brinco, enfim... aí eu só dou bijuteria mesmo assim pra ela. Ela não tem nenhum brinco de ouro, nenhuma joia, assim, ela não tem. A Dayara Rosa Vieira perguntou assim: você pensa em fazer mestrado ou alguma pós? Beijo na família, um beijo. Não, gente, eu tô numa fase assim que eu tenho preguiça de estudar, assim, se eu tiver que ir pra faculdade, estudar, fazer prova e não sei o que, eu tô super assim desanimada com isso, né? Ainda mais com as duas, a Lolo muito pequena, pra eu poder me desprender, pra poder me dedicar é um pouco delicado, né? Então eu não penso em fazer nenhuma pós e nenhum mestrado, mas eu gosto muito de cursos assim, eu tô numa pegada, gente, de cursos online. Vocês não têm noção, eu tô fazendo um curso atrás do outro, inclusive eu já indiquei pra vocês, né, porque vocês vivem me perguntando sobre introdução alimentar e tudo mais, e eu já indiquei um curso online pra vocês, não sei se aqui, mas no Instagram eu cheguei a indicar, que chama Bebê Bem Nutrido, ele custa R$99, mas é um curso super completo, é um curso online, então você pode ver as aulas quando você quiser e tiver disponibilidade. E, gente, ele fala absolutamente tudo, qualquer dúvida que você possa ter no processo de introdução alimentar, tem respostas nesse curso, sabe? É um curso muito completo. Se você comprar, parece que você pode desistir. Você acha que você tem 15 dias, assim, se você não gostar, para você desistir e ter o seu dinheiro integralmente de volta. Enfim, aí eu já tô também, porque domingo agora eu e o Rafael, nós fizemos um curso de disciplina positiva e assim, eu estou encantada com esse tema. Eu já tô querendo fazer uma certificação até para eu poder depois ministrar, ensinar e dar palestras e tudo mais sobre esse assunto, porque realmente eu tô super encantada. Eu quero de fato me aprofundar e tem um curso online que eu tô super querendo fazer antes dessa certificação, porque também é um curso super completo, completíssimo, e assim, ele é um pouco mais caro, acho que ele é R$299, mas eles dividem, eu acho que em 12 vezes, aí fica parcelas em suaves prestações, né? Mas eu e o Rafael, a gente tá muito assim numa pegada de que tudo que é em prol das meninas, a gente paga o preço.
porque a gente precisa estudar. O Rafael hoje mesmo lá no stories dele, ele falou sobre o curso e ele falou uma coisa muito interessante, que a gente paga para ter conhecimento em tudo, a gente paga para a gente ser um profissional capacitado, a gente paga em cursos de língua, enfim, a gente sempre empreende força e dinheiro em prol de várias coisas, mas a gente não estuda para educar os nossos filhos, né? A gente confia muito na educação que nós recebemos dos nossos pais, mas junto com essa educação podem vir vários traumas, várias maneiras que você foi criado, que gerou traumas em você e você não reconhece, você tá repetindo com seu filho, enfim. Então a gente tá numa pegada muito assim de investir em conhecimento para educar as nossas filhas de uma maneira positiva, né? Então eu vou deixar o link desse curso, desses 2 cursos aqui no box de descrição, caso vocês queiram também comprar e investir, porque eu acho que vale muito a pena, tipo assim, muito mesmo. Então, eu não tenho vontade de fazer nenhum mestrado, nenhuma pós, nenhum doutorado, mas eu tenho sim vontade de fazer vários cursos, assim, que eu tô super nessa vibe de fazer curso online. A Mona Lisa M me perguntou: Rose, quantos anos você tem? Gente, hoje é dia 3 de setembro, depois de amanhã, dia 5, eu faço 32 anos. 32. Eu tive a Rafaela com 28 e tive a Lolo com 31. A Patrícia 17 TST falou assim: fala um pouco sobre casamento de religiões diferentes. Assim, eu não tenho muita propriedade para falar porque não é o caso que a gente vive aqui, né? Eu e o Rafael, nós somos cristãos e a gente tem uma mesma visão. E aí que eu acho que meio que pode dar uma chocada, assim, porque existem várias religiões, cada pessoa se identifica com alguma coisa e, querendo ou não, a religião nos conduz a um caminho. E quando são 2 visões diferentes, cada um está sendo conduzido para um caminho, a percorrer um caminho. Então eu acho um pouco delicado, não acho que seja impossível, mas eu acho que é um pouco mais trabalhoso. Eu acho que quem tem um casamento com religiões diferentes passa por batalhas, passa por situações que eu, por exemplo, não preciso passar, não preciso enfrentar. E se eu pudesse aconselhar, assim, falar, eu falaria que é muito mais fácil, muito mais prático, vai despender muito menos esforço se os 2 tiverem a mesma visão, né? A Cláudia me fez uma pergunta ótima. Na gravidez da Elo, você falou que estava com dificuldade de criar vínculo. Como melhorou? Gente, de fato, eu tava, né? Tanto que eu compartilhei com vocês, que eu tive mesmo essa dificuldade de criar um vínculo com a gravidez, porque eu não tava só focada nisso, né? Eu descobri que eu tava grávida 1 mês depois que eu fui nomeada e comecei a trabalhar. Então, assim, eu tava pensando em um zilhão de coisas, né, ao mesmo tempo, vivendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, de fato, eu tive um pouco de dificuldade de criar vínculo com a Heloísa. Mas você sabe que, você me falando isso, eu até não consigo me lembrar como é que era a sensação, sabe? Eu acho que foi muito natural, sabe? Eu acho que no final da gravidez eu já não tava me sentindo assim, eu acho, pelo que eu me lembre. E depois que ela nasceu, então, tipo assim, pra mim foi criado um vínculo instantâneo, sabe? Tem pessoas, tem mães que demoram mesmo pra criar vínculo, pra construir o amor, porque de fato é uma construção, mas tanto na gravidez da Rafaela quanto da Heloísa, na gravidez não, no nascimento, pra mim foi muito inerente ao nascimento. Entendeu? Na hora mesmo ali eu fui tomada pelo amor. Mas realmente eu tive um pouco mais de dificuldade de criar vínculo com a Heloísa na gestação por conta disso, porque eu tava assim com muitas coisas na cabeça, sabe? Eu não tinha aquele foco 100% como eu tive na gestação da Rafaela. Realmente eu não sei te falar em que momento que de fato eu deixei de me sentir assim em relação a Heloísa. Eu não consigo me lembrar de verdade. Dânia S. Marino perguntou: como costumam ensinar os valores cristãos às meninas? Eu acho que não tem jeito melhor de você ensinar do que o exemplo.
As crianças, gente, elas simplesmente repetem e reproduzem o que elas veem os adultos fazendo. Eu costumo sempre falar uma frase assim, que pregue o tempo todo. Se preciso, use as palavras. Ou seja, a nossa vida diária, as nossas atitudes, as nossas decisões, o modo como a gente se comporta, é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Então, eu preciso pregar através das minhas atitudes. Não necessariamente sentar aqui e começar a falar da Bíblia diretamente para você. Mas as pessoas precisam ver Cristo em nós. E depois elas vão, de fato, se chegar a Cristo. Dá pra entender? Primeiro a gente ganha as pessoas pra gente, depois a gente ganha as pessoas pra Cristo. E com crianças não é diferente. Então, por exemplo, a gente tem todo sábado aqui em casa a célula. Então, assim, é difícil, a gente tem uma família, a gente tem 2 filhas, a gente se cansa. Às vezes, sábado à noite, a gente só queria ficar aqui entre nós. Mas a gente recebe outras famílias, a gente recebe outros casais com filhos que vêm pra cá, a gente troca, a gente colabora e a Rafaela ama o ambiente da célula. Então, quando ela acorda e a gente fala assim, filho, hoje é sábado, ela já fala automaticamente, hoje tem célula, fica super feliz. Domingo a mesma coisa, amanhã a gente vai pra igreja. Então, assim, é uma demanda dela já, entendeu? Ela já tem essa demanda porque ela vê a gente, é a nossa rotina, é o que a gente vive. Então não tem como ser diferente. Todo dia à noite a gente ora com ela ora, repete a oração, ou às vezes a gente até fala para ela orar do coraçãozinho dela. Ela vê a gente orando, então eu acho que o exemplo arrasta, né? As crianças, elas reproduzem o que elas enxergam. Então, se elas enxergam que a gente ora, a gente vive o que a gente prega, enfim, ela vai automaticamente sendo induzida a reproduzir isso também, né? Então a gente prega muito pelo exemplo. E várias pessoas me perguntaram se eu parei de treinar. Gente, por enquanto eu parei. Na verdade, teve um funcional que eu fui fazer que eu passei muito mal. Minha pressão baixou, quase que eu desmaiei. Aí eu fiquei meio traumatizada. Aí não fui mais, mas assim, o certo é fazer, tá, gente? Eu é que dei uma baqueada, assim, não voltei, mas faz muita diferença, assim, um momento que eu gosto de ter, que é um momento em que eu foco em mim mesma, mas de fato tá puxado. A Josiane perguntou assim, você acha que a diferença de idade das meninas é boa ou ainda dá muito trabalho? Josiane, eu estou achando boa. Quando a Heloísa nasceu, a Rafaela tinha 3 anos e 2 meses, então ela já estava desfraldada. Ela sempre teve uma rotina de sono muito boa, ela já estava na escolinha, ela já não usava mais chupeta. Sabe assim, todos esses processos que são mais delicados na primeira infância, ela já tinha superado e já estava super adaptada. Então, eu não vi trabalho nesse sentido, entendeu? Tenho trabalho em qual sentido? Da adaptação com a nova pessoinha que está chegando na família. Aí sim tem um trabalho, você precisa ter um certo jogo de cintura para você saber conduzir o mais velho à chegada do mais novo. Mas são esses desafios assim mais emocionais, entendeu? E é um desafio que eu acho que quem tem filhos mais próximos ainda, sei lá, com no máximo uma diferença de 2 anos, eu acho, também não sei, né? Não posso afirmar. Inclusive comenta aqui se você tem essa diferença entre filhos. Que é um pouco mais fácil de lidar no sentido emocional, porque a criança só começa de fato a construir memórias a partir dos 2 anos. Então, se ela tem 2 anos e chega um irmãozinho novo, daqui a um tempo ela não vai mais nem se lembrar como é que era sem o irmão. Então, na cabeça dela, o irmão sempre existiu, entendeu? Então, eu acho que é mais fácil ele se adaptar. Então, eu acho que quem tem filhos muito próximos não tem tanto esse trabalho da adaptação emocional. Em contrapartida, pode ter esses trabalhos de que o primeiro ainda nem desfraldou, já chega o segundo, aí você tem que trocar fralda de 2 crianças, chupeta de 2, sabe assim, esses processos que eu já tinha superado. Então eu acho que qualquer diferença tem seus desafios, assim, a não ser que seja uma diferença muito grande, tipo assim, o mais velho já tem 5, 6, 7 anos, aí sim ele já vai até te ajudar, eu acho, né, na criação do mais novo, né, acho que ele vai até se envolver mais, assim, se sentir até mais responsável pelo irmão. Mas se a diferença for pouca, assim, tem esses desafios, né?
A Débora FD Oliveira perguntou: como foi o desfraude da Rafaela? Tem vídeo aqui no canal, eu vou ver se eu deixo linkado aqui. Se não, basta você digitar aí desfraude éramos dois, que tem um vídeo só sobre esse assunto pra vocês, tá? A Tati Estoduto tá perguntando: Heloísa vai pra escolinha ano que vem? Vai pra mesma que a Rafa? Já que ela mudará? Sim, a Rafaela vai mudar de escola, né? Porque a escolinha dela só vai até esse ano, até os 4 anos da criança. Então ela vai pra escola, vai pra uma escola de frente aqui, é só atravessar a pista da nossa casa que tem uma escola, que é o que a Rafaela vai. A Heloísa só vai pra escola quando ela completar 2 aninhos, tá? E a gente quer sempre deixar as duas juntas. Em contrapartida, eu pretendo inscrever a Heloísa numa escolinha pública, que é o que eu fiz com a Rafaela desde o ano passado, mas até hoje ela nunca foi chamada. Tá lá no final da lista, assim. Mas eu vou tentar a sorte aí com a Heloísa também, né? Pra ver se eu consigo vaga na escola pública pra Heloísa. E pra Rafaela eu vou ter que renovar, porque ela também já tá passando da faixa etária que eu inscrevi ela. Não sei se tá dando pra vocês entenderem, mas eu vou ter que renovar a inscrição da Rafaela pra ela voltar pra fila da escola pública. E a da Heloísa eu vou fazer também, né? Quem sabe, né? Não sei. A Paty Freitas perguntou: Rose, você e o Rafael não fazem mais o dia do casal, que é chamado dia da esposa, né? A gente faz. A diferença é que a gente faz em casa agora. A gente não fica mais saindo como era antigamente. A gente até sai, mas muito menos em relação a quando a gente tinha só a Rafaela ou quando a gente era só um casal. Porque é muito mais delicado fazer o gerenciamento com as duas, né? Então, assim, é muito difícil a gente deixar as duas só com uma avó, porque é muito trabalhoso. A gente sabe o trabalho que as duas juntas dão. Então, geralmente, a gente sempre tenta deixar uma com cada avó, mas nem sempre as duas avós estão disponíveis. Então, o que a gente faz? Como as duas têm rotina já certinha de sono e tudo mais, elas vão dormir e a gente faz alguma coisa em casa mesmo. Então, a gente gosta muito de cozinhar, nós dois juntos. Aí a gente vai pra cozinha, conversa, bate papo, fica lá petiscando, enfim. Mas a gente tem esse nosso momento só nós, continua tendo o dia da esposa desse jeito adaptado. A Sandy Amarante perguntou assim: ter 2 filhos é muito trabalhoso? Muito trabalhoso, mas eu tava conversando hoje com uma colega de trabalho minha, a Mariana, que deve estar assistindo esse vídeo, porque ela me assiste. A tia do Brownie, que a Rafaela fala. Eu tava conversando com ela hoje, porque esse final de semana a Rafaela foi pra casa da minha mãe. Teve uma programação na igreja da minha mãe no sábado à tarde. Aí minha mãe levou a Rafaela e ela dormiu na casa dela até domingo. Eu só fui buscar ela no domingo à noite. Então nós ficamos sábado à tarde e domingo quase todo sozinho. E domingo a gente foi pra um curso, pra um workshop de disciplina positiva que eu falei pra vocês. E a gente ficou só com a Heloísa. Gente, ficar só com a Heloísa foi a mesma coisa que ficar com ninguém. Parecia que só tinha eu e ele, porque a gente tá tão acostumado com a trabalheira que dá, as duas, principalmente a Rafaela, pela fase que ela tá, que a Rafaela demanda muita atenção, ela quer conversar o tempo todo, ela é muito curiosa, ela quer interagir, ela quer brincar, então ela tá demandando muito da nossa atenção. Que ficar só com a Heloísa parecia que a gente não... porque só tinha nós dois. É tanto que a gente até levou a Heloísa pro curso, exatamente porque a gente não conseguiu que cada uma ficasse com as avós. Então a Rafaela ficou com a minha mãe e a minha sogra não pôde ficar com a Heloísa porque ela já tinha outro compromisso. Então a gente levou ela pro workshop e parecia que não tinha ninguém, assim. Lógico, dá um trabalhinho, né? Trocar fralda, dar um chororô, tem que ficar ali também interagindo, porque ela já tá também numa fase que ela tá demandando muito da nossa atenção. Mas assim, gente, quem tem um filho tá no céu e não sabe. Porque ter 2 é bastante trabalhoso, assim, aquela coisa, a gente não fica mais parado, entendeu? Enquanto tem as duas, ninguém descansa, assim, é toda hora a gente ocupado, entendeu? Muita gente perguntando aqui se eu pretendo ter mais filhos, e não, a gente não quer ter mais filhos. Mas como eu sempre falei aqui, eu não vou fazer nenhum tipo de intervenção para não ter nunca mais filhos, porque eu não sei, vai que daqui 5 anos eu queira ter outro filho, né? Então, a gente não pretende ter hoje, mas amanhã nunca se sabe. Rafael deve surtar ouvindo eu falar isso, mas é a realidade, a gente nunca sabe. A Fabi Carvalho.Gomes perguntou se eu passo roupa ou se tem alguém para ajudar. PS, odeio passar roupa. É nóis, amiga. Fabi, a gente tem nossa diarista que vem aqui em casa toda sexta-feira. Muita gente pergunta sobre isso, sobre como é que a gente lida com a rotina de casa, trabalho, casamento, filha, igreja, não sei o que lá. A gente tem uma diarista
que vem aqui em casa toda sexta-feira. Aí ela vem aqui, faxina a casa, faz comida. Então geralmente, por exemplo, ela cozinha feijão para a semana toda. Quando eu peço, ela cozinha arroz para a semana toda. Aí durante a semana a gente só faz um complemento, assim, uma carne, um legume, uma verdura. Geralmente o Rafael que tem feito. E ela passa roupa também, ela lava roupa e passa roupa, então eu não passo roupa também não. Fora que, por exemplo, eu sempre priorizo roupa que eu não preciso realmente passar, entendeu? As minhas roupas são todas assim, é muito difícil eu passar roupa também, assim, e muito difícil ela passar roupa minha também, porque os tecidos que eu tenho de roupa são todos assim, aqueles que você lava, estende reto e o negócio fica jóia. Então, raramente precisa passar roupa minha, o que precisa passar mais são as camisas do Rafael, né? Como ele é advogado, ele tem que trabalhar na Beca, principalmente quando ele tem audiência, reunião, papapá, então ela sempre passa as camisas dele, toda semana, entendeu? E aqui, gente, né, igual eu falei, como conciliar tudo e não sei o que, gente, eu acho que é você viver um dia de cada vez, um momento de cada vez, é você se dedicar àquilo que você está fazendo naquele momento, entendeu? Então, quando eu tô no trabalho, não tô pensando em mais nada, eu estou no trabalho. Quando eu estou em casa com a Heloísa, eu estou pensando na Heloísa, não estou pensando em mais nada. Chegou a hora de ir para a igreja, eu vou para a igreja, eu não fico pensando em mais nada. Então, uma outra coisa que colabora muito, eu e o Rafael, a gente é muito tranquilo. Como eu falei, a gente tem a ajuda da diarista que vem aqui uma vez por semana e ela faz o grosso. E durante a semana a gente só mantém. Gente, eu não sou neurótica. A minha única neurose é passar pano no chão. É a única coisa que me incomoda porque eu ando descalça em casa. Então realmente me incomoda ver que meu pé tá ficando encardido, assim. Então eu sou a louca do pano de chão. Mas, gente, eu não lavo banheiro, eu não lavo cozinha, nada disso. A gente só vai mantendo limpo. Eu não fico dando faxina, lavando box, tacando água em tudo. Gente, não. Sabe, a gente é muito limpinho, a gente não fica fazendo porcalice aqui. Então a gente só vai mantendo. Eu não sou a louca da faxina, então eu acho que quem é a louca da faxina realmente fica louco, porque não pode ver nada. Se eu virar minha câmera aqui, vocês vão ver que tem brinquedo espalhado pela minha sala inteira. Vocês acham que eu tô ligando pra isso? Eu não tô ligando pra isso, porque eu tenho uma criança, gente. E, enfim, eu não vou ficar guardando e pegando brinquedo toda hora. Então, no final do dia, ela chega da escola, ela brinca com as coisas também junto aqui com a Heloísa e depois ela guarda. Aí todo dia é assim, guarda brinquedo à noite, pega durante o dia, fica brinquedo espalhado durante o dia a casa inteira, à noite a gente guarda. Sabe assim? Tem ninguém neurótico aqui. A Lê falou assim, só uma curiosidade, a Heloísa você chama de Lolo, mas a primogênita chama pelo nome completo, Rafaela. Eu chamo a Rafaela de Rafinha também, várias vezes. Falo Rafinha, Rafinha, mas realmente eu chamo a Rafaela mais de Rafaela. Porque quando eu falo Rafa, se eu falar Rafa, os dois olham, o Rafael e a Rafaela. E nunca ninguém sabe quem eu tô chamando, então eu não chamo de Rafa por causa disso. Porque senão os dois vão olhar. Aí às vezes eu chamo de Rafinha, mas geralmente eu chamo de Rafaela mesmo por causa disso. Porque se eu chamar de apelido, os dois podem olhar, entendeu? Deixa eu ver. A Bianca Ferrari perguntou assim, por que optou pela cesárea nas 2 gestações? Como foi a recuperação? Sem julgamento. Gente, eu optei pela cesárea porque é o tipo de parto que eu mais me sinto segura. E eu acho que nesse momento que é tão importante na vida de uma mulher, ela tem que fazer o que ela sente segura. Então, gente, não ia adiantar eu querer dar a louca, eu vou ter parto normal, natural, pela boca. Eu ia ser o maior empecilho do parto, porque é uma coisa que eu não quero, eu não queria, entendeu? Então, assim, o parto nem ia progredir. Se bem que no trabalho de parto da Heloísa, que eu entrei em trabalho de parto da Heloísa, eu fiquei acho que 5 ou 6 horas em trabalho de parto, que minha bolsa estourou meia-noite, aí meu tampão saiu, aí quando foi 6 e pouca da manhã, que foi quando eu cheguei no hospital, eu já tava com 4 centímetros de dilatação. Aí a médica do plantão até falou, olha, tem uma moça ali que ela tá desde ontem aqui, não tem nada de dilatação. E você tá com 6 horas, já tá com 4 centímetros, vai evoluir muito rápido. E a minha contração já estava diminuindo, encurtando o tempo, então de 6 às 8, 8 e pouquinho, que foi a hora que a Heloísa nasceu, eu já estava tendo contração de 5 em 5 minutos. Então eu sinto que estava próximo, mas eu não queria, eu estava para surtar, para matar uma pessoa na minha frente. Então, assim, tem relato desse trabalho de parto, eu vou deixar aqui. Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que você tem que fazer o que você se sente seguro em fazer, independente do que o vizinho ache, entendeu? Então, eu fui bastante segura para as minhas 2 cesáreas, era o que eu queria.
Foram cesáreas excelentes, a minha recuperação foi ótima nas 2 cesarianas. Tem relato também aqui do meu pós-parto. Eu vou deixar também linkado aqui, vou ver se eu lembro de deixar linkado aqui para vocês assistirem. Mas eu tive recuperação maravilhosa, dor zero, assim, foi ótimo. Mas porque eu tava com a cabeça preparada, e eu entendo quem tem uma recuperação de cesárea difícil, porque tava esperando com uma expectativa muito grande de ter parto normal, caiu numa cesárea de repente, ó, a cabeça é tudo. Eu acho que tanto no parto normal quanto na cesárea, quem manda no corpo é a cabeça, sabe? Eu acho que se você estiver bem preparada para qualquer tipo de parto, você encara numa boa, assim. A Melina Farias fez uma pergunta interessantíssima. Oiê, sempre vejo o Rafael correndo. Você fica brava por ele sair de manhã e te deixar com as crianças? Beijos. Melina, ele não sai de manhã, porque eu saio de manhã para trabalhar. Geralmente ele corre no final do dia. Então ele deixa a Rafaela, vai trabalhar, no final do dia ele corre, aí eu vou buscar a Rafaela na escola e volto e fico com as 2 em casa, né? E final de semana, só final de semana que ele vai correr de manhã. Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso, porque não tem coisa melhor nessa vida do que você fazer o que você gosta sem ninguém te encher o saco. Essa é a real. Então, assim, quando ele vai correr, eu nunca, você pode perguntar pra ele, nunca ele falou assim, amor, eu vou correr. Primeiro porque ele não fala assim, ele é muito gentil, então ele sempre fala assim, amor, tem problema eu correr agora? Nunca, eu nunca vou falar, não, nunca. Ele sempre vai. Porque eu quero meu marido feliz, e correr é uma coisa que deixa ele muito feliz. E eu sei que quando ele sair e voltar, ele vai voltar uma outra pessoa, ele vai voltar um marido muito mais animado, um pai muito mais animado, porque ele foi fazer algo que ele gosta, entendeu? E eu acho que isso também faz muito, assim, parte do sucesso do nosso casamento. Porque nós somos mas a gente também é meio independente. Eu sei das coisas que ele gosta de fazer, ele sabe as coisas que eu gosto de fazer. Então a gente respeita muito o espaço um do outro, entendeu? Era assim desde que a gente era só um casal e continua assim porque nós somos parceiros, entendeu? Nós somos um time. Eu sei que se ele tá feliz fazendo aquilo, que bom, eu também vou ficar feliz, porque ele vai voltar uma pessoa melhor ainda. Então, melhor pra mim, né? Ele tá no projeto, ele tá treinando duro esse ano, fazendo a dieta dele lá certinha, correndo os treinos e tudo mais, porque ano que vem ele quer fazer maratona, 42 quilômetros, e eu super apoio ele, eu super incentivo. Inclusive, a primeira maratona dele ele quer fazer fora do Brasil, a gente vai. Nós 4 vamos pra ele realizar esse sonho dele, então eu acho que quando você tem um cônjuge que ele sonha os seus sonhos, que ele facilita a sua vida, tudo fica melhor, né? A AC Sabrina perguntou assim, como você lidou quando a Rafa foi pra escolinha? Minha hora está chegando. Irei sofrer muito mais que minha pequena. Com certeza, a gente sofre muito mais do que eles. Eles se adaptam, eles estão indo se divertir, eles estão indo brincar, estão indo socializar, conhecer gente, crescer, aprender. A gente que fica com a cabeça um miolo desse tamanho, achando que acabou a vida, né? Mas os nossos filhos precisam disso. Acho que chega uma hora que a gente não é mais suficiente. Eles precisam de fato expandir a rede de relacionamento deles, né? E a escola faz parte. Então, eu dei uma sofridinha, mas vocês que me acompanham, principalmente há bastante tempo, vocês sabem que eu sou muito prática. Às vezes eu até duvido que eu sou mulher, porque eu sou muito prática. Eu sou muito racional, sou muito cabeça, muito mais do que emoção, entendeu? Então, eu lido com as coisas muito facilmente, assim, eu tento racionalizar o máximo que eu posso qualquer situação que eu vivencio. Então, deu aquela dorzinha, mas assim, eu tava super feliz, porque eu também queria ter minha vida de volta, né? Querendo ou não, quando o filho vai pra escola, você tem umas horinhas pra você tem como respirar, e isso faz um bem, gente, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Lilian Gabriele perguntou pra onde e quando vai ser a próxima viagem em família. Vai ser em novembro, que eu vou pegar 10 dias de férias. E a gente vai pra Recife. Vamos pra um resort, pra praia. A Tami Y Marcon perguntou, Rose, você pensa um dia
parar de trabalhar e viver só do canal do YouTube? Beijos pra toda a família. Não, porque o meu trabalho foi a realização de um sonho pra mim. Eu tava até meio que refletindo, né? Época de aniversário, a gente começa a parar pra pensar e tal, dar uma refletida. E eu tava exatamente pensando essa semana sobre isso, assim, sobre se um dia alguém me dissesse que eu teria a vida que eu tenho hoje, há, sei lá, 10 anos atrás, eu ia, tipo, gargalhar. Sabe assim, eu ia... Quê? Sabe assim? Não que eu não almejasse as coisas na minha vida, mas como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito racional. E eu não sou uma pessoa que gera expectativa, que eu coloco a expectativa lá no alto, lá no céu. Não, eu sempre penso assim no razoável e trabalho pra superar o razoável, né? Então se eu conseguir, show, vou ficar super feliz. Mas se eu também não conseguir, eu tô ali no meu limite ali, né? Não vou também ser a pessoa mais frustrada desse mundo, porque eu sempre me preparo pro mínimo, mas eu sempre dou o meu máximo. Então, assim, eu nunca pensei que eu seria servidora pública, que eu conseguiria, sabe, passar num concurso, que eu teria 2 filhas lindas, que eu me casaria, sabe assim? Eu sempre sonhei em me casar, em ter filhas, em ter um bom emprego, mas do sonho até a realização, há um caminho a ser percorrido que a gente nunca sabe para onde a vida vai nos levar, né? Mas eu sempre tracei, mas assim, é muito surreal pensar que eu consegui, entendeu? Que eu consegui chegar onde eu queria, onde eu tracei. Então eu não largaria, porque pra mim o meu emprego é uma vitória, é uma conquista enorme. E assim, gente, todos os dias que eu levanto, que eu me arrumo, que eu escolho minha roupa no dia anterior, que eu me arrumo, que eu pego aquele crachá, eu olho pra ele com minha foto, com o meu nome escrito servidor público, dá vontade de chorar, assim. Então, pra mim é um troféu, todo dia eu ponho um troféu assim no meu pescoço, sabe? Então eu não viveria só de YouTube, não, assim. O YouTube me dá uma renda, é pouco, assim, o que de fato o YouTube em si dá. Eu ganho muito mais com vídeo de publicidade, quando uma marca me contrata pra falar de algum produto, falar da própria marca, fazer uma publicidade no Instagram, a gente ganha muito mais dinheiro assim do que fazendo os vídeos aqui no próprio YouTube, né? O YouTube, ele é mais assim um chamativo, ele atrai as marcas. E são as marcas que nos pagam melhor do que o YouTube, né? Então é isso, acho que eu respondi a sua pergunta, né? Gente, então é isso, eu acho que eu já respondi várias perguntas. Esse vídeo deve estar já com uns 40 minutos que eu tô aqui falando. Vai ser difícil editar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho ótimo fazer esses vídeos de perguntas e respostas, porque a gente se conhece um pouco mais, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, clicar no gostei, que é o que ajuda a gente aqui a ser visto no YouTube, né? O seu gostei é o seu like, então não esquece de deixar ele pra mim, tá? Nos acompanhem sempre lá no Instagram, é o @eramos2, porque aí vocês podem participar de vídeos como esse no futuro, né? E é isso! Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!